Pois é, a falta de compreensão de algumas coisas tem atrapalhado nossa espiritualidade. E aí a gente ouve algumas mensagens que era para se ouvir dentro da igreja, de gente de fora. Vamos entender melhor isso. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese e Catequese. Quero pedir para você de imediato curtir esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. A gente tem vídeo 3 vezes por semana. Esse mês tem uma surpresa, no final do mês tem uma surpresa muito legal. E então, quero entrar no assunto de hoje. Eu falei no mês passado, inclusive, vamos lá. Eu falei no mês passado sobre a questão de algumas coisas que nós, cristãos, temos deixado passar. E nós não estamos tratando desses assuntos. Imaginando uma coisa, é muito engraçado isso, né? Eu tô até meio despenteado, eu pensei que eu tava penteado, mas não tô. Até engraçado. Às vezes, a gente pensa assim, não precisamos tratar desse assunto, do tamanho de Deus. Aí as pessoas falam, não, os cristãos já sabem, todo católico já sabe que Deus é grande, que Deus é poderoso, né? Só que, a qual compreensão nós temos tido sobre o tamanho de Deus? Quando eu peguei o exemplo do livro da moça com São José Maria Escrivá, falando da questão do dormir e do acordar, era nesse ponto que eu queria chegar. Nós estamos largando de vários temas que pessoas de fora estão tratando e dá a impressão de que são mais competentes do que nós. Não é que são ou que não são, e nem é isso que está em jogo. A questão é, eles têm percebido coisas que nós largamos de mão, acreditando de modo ingênuo ou, sei lá, altamente otimista, que na verdade é uma ingenuidade mesmo, né? Não é um otimismo, de que as pessoas já sabem. Não, porque o povo já sabe que tem que acordar. Mas a gente precisa compreender o seguinte, nossa vida é uma batalha espiritual, física e espiritual. É do espiritual e ocorre dentro de nós. Então, se não houver ninguém para sempre nos orientar, a gente começa a se perder. A gente começa a se atrapalhar. A gente começa a se confundir nas coisas. Então, quando nós falamos do tamanho de Deus, que Deus é grande, nós recorremos principalmente, e esse é o legal, ao Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento, Deus vem a nós e se faz carne, se faz presente a nós. Mas ainda assim, ele causa não só um maravilhamento, mas ele causa uma surpresa e às vezes até um medo. O próprio Jesus, né? E em Pedro a gente tem esse exemplo marcado em nós. Por exemplo, quando Jesus chega lá no mar, né? Olha, né? E fala, isso aí com você, tá? Joga a rede do outro lado que vocês vão conseguir. Pedro, um pescador experiente, fala, mas a gente ficou a noite inteira, mas em respeito à sua palavra eu vou jogar. Joga, puxa 153 peixes, cai de joelhos assustado, afasta de mim, eu sou um pecador. Ele vê a graça de Deus, o tamanho de Deus, e ele vê o quanto ele é pequeno, porque ele é um homem, ele é um pecador. O que é que tem acontecido hoje? Nós não falamos mais do tamanho de Deus, nós tratamos a ideia de temor apenas como um medo, então todo mundo por dedução, né, se for nessa ideia, fala assim,
Ah, medo de Deus? Não pode ter medo de Deus. Deus é bom, Deus é bondade, Deus é amor. Bom, ninguém negou isso. Nem o dom do temor, que é o primeiro dom, né, dos dons do Espírito Santo, e fala, né, em sabedoria. É um menorzinho, mas ele precisa existir. Porque se não existir um temor, não haverá diligência. Vou explicar. Se você não tem temor a Deus, você não tem medo de perdê-lo. E, consequentemente, quem tem medo de perder, quem ama muito, é diligente. Por quê? Porque terá suas atitudes, terá suas ações para agradar o outro. Um homem e uma mulher apaixonada faz isso. Procura ser diligente, procura ser, né, ter as ações para confirmarem suas palavras, né? O grande problema, nós nos acostumamos à ideia de que Deus é bom. Não é que nós não deveríamos nos acostumar, realmente Deus é bom. Mas nós nos acostumamos de um jeito errado. De um jeito que a gente acredita que Ele não fará nada de mal. Por mais mal que nós façamos. E aí temos um problema muito sério. Porque isso tem inspirado em muitas pessoas um tipo de atitude indolente. Um tipo de atitude de pouca observação sobre o que está acontecendo, sobre as situações de sua vida, e então ninguém mais faz reflexão de sua vida. Por não fazer as reflexões de sua vida, caem no pecado, e pior, justificam e se consideram muito bons. Porque se Deus é bom, eu sou filho de Deus, eu sou bom também. E aí você começa a prestar atenção, por exemplo, que eu disse em Pedro, ou na surpresa dos discípulos ao ouvir Jesus gritar, né, com o mar: cala-te, acalma-te. E ele se surpreende dizendo: quem é esse que até o mar obedece? Né, vendo um tamanho poder e se considerando tão pequeno porque estavam com medo de morrer. Entenderam? Nós não sabemos o dia que as coisas acontecerão em nossa vida. Mas qual tem sido o nosso temor para com Deus? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos Deus falando para Moisés: opa, tira a sandália dos pés, porque este lugar é santo. E ele tira as sandálias e se abaixa, se reclina. Elias vê o céu se abrir e ele fala: eu sou um homem de lábios impuros e eu estou vendo o céu aberto, eu vou morrer. Entenderam? Os homens do Antigo Testamento, quando viam anjos, achavam que iam morrer. Por quê? Porque se consideravam pecadores. Tinham humildade. Nós perdemos essa humildade. Porque nós começamos, primeiro a gente até acredita que Deus é grande, que Deus é bom, mas só de boca. Porque as nossas ações, como eu já mencionei e expliquei, as nossas ações têm sido indolentes. E a gente acha que as ações não precisam refletir mais as nossas palavras. Será que é por isso que os nossos louvores já não têm o mesmo peso, o mesmo amor que tinham antes? Será que é por isso que as nossas orações parecem não refletir verdadeiramente um amor a Deus, uma adoração, um devido respeito? Será que é por isso que sentimos que nossas igrejas, em nossas missas ou em nossas orações de pastorais, de grupos, parecem não atingir os corações? Porque nós nos afastamos mesmo estando tão perto de Deus? Acredito que sim. Sabe o que é mais complicado? É que muito do que eu estou lendo aqui, claro, está na Sagrada Escritura e foi narrado, mas eu tinha lido recentemente, já faz um tempinho, sobre a questão da relação do homem com Deus neste livro aqui. Eu não vou pegar e
você vai poder ler, principalmente os primeiros capítulos, né, que vão falar da questão do primeiro mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, que é o livro do professor Luiz Felipe Pondé, Os 10 Mandamentos mais um, Aforismos Teológicos de um Homem de Fé. Eu não sei nem se está por essa editora ainda, a edição que eu tenho é esta daqui, né? E algumas pessoas podem dizer, mas o Pondé não é cristão, o Pondé é isso, o Pondé é aquilo. Gente, eu leio de tudo, tá? Se você não consegue ler, eu peço que você não leia. Se você não tem base cristã suficiente para saber até onde você deve ir. Mas quero lembrar a vocês que os cristãos, né, a gente pode pegar São Tomás de Aquino, ele leu até para poder discordar ou concordar. Em alguns pontos ele concordava, em outros ele discordava, e tem pontos do Pondé que eu discordo, tá? Não é... Não, eu estou mencionando esse livro, por quê? Porque ele fala desse santo temor que os homens tinham no Antigo Testamento. Do tamanho de Deus, da surpresa, do maravilhamento e ao mesmo tempo do temor que esses homens tinham. E que nós perdemos. Por quê? Porque nós não queremos fazer reflexão de nossa vida. E aí nós estamos relaxados. Porque todo mundo acha que é bom, todo mundo é bonzinho nesse mundo, só que todo mundo faz um monte de loucura, fala que o mundo está ruim, mas não consegue olhar para si mesmo. Então nós estamos exatamente caindo no problema que Jesus falou da trave no olho. Né? Porque está com a trave no olho, mas está falando dos outros. E aí eu sou obrigado a pegar o livro de um ateu, porque até onde sei ele não é um cristão, até onde sei ele não acredita em Deus, mas ele percebe verdades. Esse é o ponto, ele percebe verdades na Sagrada Escritura e atitudes que precisam ter para qualquer pessoa. Então ele sendo ateu, ele está falando de coisas que todo mundo precisa ter. E aí quão mais a nós que pregamos isso aí? Nós perdemos o temor. Entendeu? Então é por isso que eu trouxe este livro, por isso que eu mencionei essas coisas. E disse de que fonte peguei, porque me redespertou várias coisas que eu já tinha lido na Sagrada Escritura, mas que não tem sido pregado por nós. É aqui o problema. Nós não pregamos mais isto, de um santo temor, de uma diligência de amor pelo próximo, por Deus, fazer pelo bem, porque eu quero o bem, quero a verdade, quero a beleza. É isso que você quer? É isso que eu quero. Tenho certeza que você quer isso. Mas nós não podemos permanecer no relaxo. Nós precisamos querer o melhor. Eu não estou dizendo aqui que você vai fazer a partir de agora tudo certinho, tudo perfeito. Tomara que consiga. Mas nós precisamos começar agora. Diligência, verdade, temor. Tá bom? Meus irmãos, tive que pegar o livro de um ateu para ver se a gente acorda. Precisamos acordar. Todos vocês, que Deus os guarde.